E aí, fofinho, beleza? Está ligado no que é magnificação trófica? Vamos revisar um pouquinho do conteúdo de ecologia, resolvendo a prova do Enem, que é uma coisa muito importante? Vamos juntos, vem comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Nós estamos resolvendo aqui, gente, nossa lista com as questões do Enem da prova de 2017. Uma lista bem importante para você, aluno que está se preparando para a prova do Enem. É muito importante conhecer o perfil das questões desse tipo de processo seletivo, tá? Resolvendo as provas do Enem, você sabe mais ou menos como é que eles costumam cobrar os conteúdos. Se as questões são mais aprofundadas, se não são, como é que é a contextualização, o que eles mais costumam abordar nesse tipo de prova, tá? Então nós estamos resolvendo aqui a prova do Enem 2017 e essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é a questão de número 4. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Os botos cinza, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Pois bem, pessoal, uma questão que traz um texto recente, né, um texto novo, mas que aborda um conteúdo que costuma cair bastante em vestibulares. O conteúdo de magnificação trófica. Esse, gente, conteúdo, ele faz parte, né, do assunto de ecologia. Tá? A gente trabalha problemas ambientais, poluição, né? A magnificação trófica normalmente é abordada por nós, professores, né, dentro da aula que fala sobre poluição das águas. Tá? A magnificação trófica, gente, é o megatrofismo, que a gente também pode usar esse termo, tá? E até mesmo uma questão que vem a falar sobre bioacumulação, que é algo que já foi cobrado na prova do Enem. Eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, algo que já caiu outra vez na prova do Enem, tá? Magnificação trófica, megatrofismo, até mesmo uma questão que aborda o tópico de bioacumulação. Essas questões são questões que trazem substâncias não biodegradáveis. Algum tipo de componente não biodegradável. Nesse texto aí, que a questão trouxe para você, vem o mercúrio sendo citado, tá, gente? É muito comum a gente pegar uma questão que fala sobre um rio que está sendo explorado, né, para utilização para o garimpo, né, a busca para ouro. Normalmente, tá, gente, o garimpo termina contaminando um rio ou um outro tipo de ecossistema aquático com substância à base de mercúrio. O mercúrio é muito utilizado no garimpo, tá? E o mercúrio é um componente não biodegradável. Às vezes, tá, gente, muitas vezes, por sinal, a questão não traz o mercúrio, traz o DDT. DDT é um tipo de inseticida, né? Um tipo de substância utilizada para combate a insetos, principalmente em lavouras. O problema é que o DDT também é uma substância não biodegradável. Quando você utiliza o DDT numa lavoura, a chuva tende a levar esse DDT para os ambientes aquáticos. O DDT também é uma substância não biodegradável, tá? O que eu preciso que você lembre, aluno? Eu preciso que você lembre que as substâncias não biodegradáveis são substâncias que não são degradadas por seres vivos. Como essas substâncias não são degradadas por seres vivos, elas tendem a acumular nos próprios organismos vivos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema. Percebam esse esquema aqui, ó. É um esquema mostrando uma pirâmide, né? Onde a base tem o fitoplâncton, tá? Pirâmide ecológica aí. Aí acima tem o zooplâncton, né? E você vai observando os organismos dos níveis tróficos bem distribuídos. No topo aí, nesse esqueminha que eu trouxe para vocês, tem a águia, tá? Ao lado tem um desenhozinho do que representaria esse esquema, essa pirâmide no próprio ecossistema. Perceba o seguinte, ó, essa pirâmide, ela mostra a distribuição de substâncias não biodegradáveis ao longo desses níveis tróficos, tá? Percebam, quem é que tem uma menor quantidade dessa substância que não é biodegradável? Nesse caso aí dessa pirâmide, tá, gente? O que está aparecendo aí é o DDT. Quem tem uma menor quantidade dessa substância não biodegradável é o fitoplâncton. Na realidade, essa menor quantidade ainda vai estar presente na água, tá, gente? Mas o fitoplâncton vai ter uma quantidade menor
E percebam, quanto mais a gente vai aumentando os níveis tróficos, mais a quantidade dessa substância não biodegradável vai aumentando, atingindo valores máximos nos últimos níveis tróficos. Gente, é muito comum uma questão que traz essas substâncias não biodegradáveis, ou trazer uma pirâmide, ou trazer até mesmo uma teia alimentar. Aí a questão normalmente pergunta das duas uma. Ou a questão pergunta quem tem mais, ou a questão pergunta quem tem menos dessa substância. O que eu preciso que você lembre é, a substância não biodegradável, ela acumula ao longo dos níveis tróficos. Quem vai ter menos? Primeiro nível trófico. Quem é que vai ter mais? O último nível trófico. Lembra disso que é muito importante. Geralmente essas questões que citam substâncias não biodegradáveis, elas falam ou de mercúrio, ou de DDT, ou de organoclorados, ou de algum tipo de metal pesado, que são substâncias que tendem a acumular nos tecidos de um mesmo organismo. Lembre-se o seguinte, se a substância acumula nos tecidos do organismo, isso é bioacumulação. Essa substância a gente não consegue tirar do nosso corpo. Se a substância acumula ao longo dos níveis tróficos, isso é magnificação trófica, isso é megatrofismo, tá? Nesse caso da questão, volta para a questão agora, a questão fala a respeito do boto cinza. E diz que o boto cinza, ele acumula bastante mercúrio em seus tecidos, tá? É um foco importante aí. Gente, se o boto cinza tem muito mercúrio em seus tecidos, lembre-se, o mercúrio é uma substância que não vai ser biodegradável e ela vai acumular ao longo dos níveis tróficos. Em qual grupo a gente espera encontrar as maiores concentrações dessa substância? No grupo que está no final da cadeia alimentar, no final dessa teia alimentar, no topo de uma teia alimentar, tá? Vamos buscar isso nas alternativas. Vamos voltar para a questão. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias porque, letra A diz, são animais herbívoros. Gente, os herbívoros se alimentam dos produtores. Não teria uma grande concentração. Eu vou buscar aqueles que são dos últimos níveis tróficos, tá? Letra B diz o seguinte, são animais detritívoros. Animais detritívoros se alimentam de detritos. Estão próximos aí do topo da cadeia alimentar, mas a gente não tem a exata posição, né? Como eles podem pegar detritos de outros níveis tróficos, pode ser que não seja exatamente no topo. Vou buscar uma melhor que essa, tá? A letra C, são animais de grande porte. Olha, até que eles são animais de grande porte, mas isso não diz necessariamente pra gente o que é que ele vai estar comendo aí na questão, tá? A letra D diz assim, ó, digerem o alimento lentamente. Gente, não tem a ver com velocidade de digestão não, essa questão, tá? A gente vai ter que buscar alguma coisa relacionada ao acúmulo do mercúrio ao longo da cadeia alimentar, tá? Vamos para a letra E. A letra E diz assim, eles estão no topo de uma cadeia alimentar. Jean, o que é que quer dizer com isso a questão quando ela fala que os organismos estão no topo da cadeia alimentar? Quer dizer que eles estão nos últimos níveis tróficos, tá? No topo da cadeia alimentar, a gente vai buscar o último nível trófico especificamente, tá? Como é a questão de megatrofismo ou magnificação trófica, gente, realmente a gente vai ter que buscar aqueles organismos que estão no topo da cadeia alimentar, tá? Resposta certa dessa questão, gente, letra E. Pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Nós temos muito mais para mostrar aqui para vocês, tá? Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.